Olá! Hoje, nosso mergulho vai ser no capítulo 31 do primeiro livro de Samuel. É um capítulo bem forte, que narra o final trágico do reinado de Saul. Exato. É o clímax de muita coisa que vinha acontecendo, né? Um momento decisivo ali. Com certeza. Bom, vamos tentar entender melhor isso. O cenário inicial é pesado. A batalha está intensa no Monte Gilboa. Filisteus contra israelitas. E os israelitas estão claramente perdendo o terreno, né? O texto diz que eles fogem e muitos caem mortos ali mesmo no monte. Pois é, e a coisa aperta para o lado de Saul e dos filhos dele. Os filisteus conseguem cercar eles. É uma tática clara, né? Eliminar a liderança para desestabilizar o exército todo. E funciona. E como funciona? Os filhos de Saul, Jonatas, Abinadab e Malquizua, morrem ali, na hora. Jonatas, uma figura tão importante. É uma perda devastadora, não só para o exército, mas para o Saul como pai, em meio ao caos. Imagina a cena, a batalha continua e ele ali, gravemente ferido pelos arqueiros filisteus. Sim, os arqueiros eram uma força muito eficaz naquela época. E atingir o rei era praticamente o fim, ele percebe isso. Exatamente. E aí vem aquele pedido desesperado para o escudeiro dele. Ah, esse momento é terrível. Ele diz, pega a sua espada e me mata, para esses incircuncisos não chegarem e zombarem de mim. O medo da humilhação era enorme. Sim, a honra era algo central. Mas o escudeiro, ele não consegue. O texto diz que ele ficou com muito medo. Compreensível, né? Matar o rei ungido devia ser impensável. Sem dúvida. E aí Saul, sem opção, toma a própria decisão. Ele se lança sobre a própria espada. E o escudeiro, vendo o rei morto, faz a mesma coisa. Cai sobre a espada e morre ao lado dele. É um ato de lealdade final, talvez. Ou de puro desespero, né? Difícil dizer. Mas mostra o colapso total ali. Total. E o impacto disso é imediato. Quando os israelitas que moravam por perto ficam sabendo que Saul e os filhos morreram. E que o exército foi derrotado. Eles simplesmente largam tudo. Abandonam as cidades, tanto as do vale quanto as do outro lado do Jordão. Cria-se um vácuo de poder, né? E quem ocupa esse espaço? Os filisteus. Eles entram nas cidades abandonadas e se estabelecem ali. Uma vitória estratégica enorme para eles. E no dia seguinte, eles voltam ao campo de batalha para despojar os mortos e encontram Saul e os filhos. E aí começa a parte da humilhação pública que Saul tanto temia. Exato, eles cortam a cabeça de Saul, pegam a armadura dele. E mandam a notícia para toda a terra deles para espalhar a vitória, né? Para mostrar nos templos dos ídolos deles. Isso, a armadura, diz o texto, foi parar no templo de Astarote e os corpos de Saul e dos filhos foram pendurados no muro de Bet-Sean. Que era uma cidade importante, visível, era para todo mundo ver. Com certeza. Exibir a armadura no templo era dizer nosso Deus venceu o Deus deles. Pendurar os corpos era humilhação máxima, uma profanação terrível para os costumes israelitas. Mas aí surge uma luz nesse cenário sombrio, o pessoal de Jabes-Gileade. Ah, a história de Jabes-Gileade é marcante aqui. Eles ficam sabendo o que os filisteus fizeram com Saul. E reagem de uma forma incrível. Os homens mais corajosos deles se levantam. Viajam a noite toda, uma missão super arriscada. Vão até Bet-Sean, tiram os corpos de Saul e dos filhos do muro. É fundamental lembrar, né? Saul tinha salvado Jabes-Gileade lá no começo do reinado dele, lembra? De 1 Samuel 11? Verdade, tinha essa conexão. Então não foi um ato do nada. De forma alguma. Foi um ato de profunda lealdade e gratidão. Eles arriscaram tudo para honrar quem os salvou. Eles levam os corpos de volta para Jabes. E lá eles queimam os corpos. Isso é interessante. A cremação não era o costume israelita mais comum. Talvez para evitar qualquer possibilidade de nova profanação, né? Garante que restassem só os ossos. Pode ser. E aí eles enterram os ossos debaixo de uma árvore, uma tamargueira, lá em Jabes. E jejum por 7 dias. Um sinal de luto profundo e respeito. Que contraste, né? A derrota, a profanação pelos inimigos e esse resgate corajoso e honroso por parte de Jabes-Gileade. Exatamente. Mostra facetas diferentes da lealdade. A do escudeiro, que acaba em tragédia e desespero, e a de Jabes-Gileade, que se manifesta em coragem e respeito póstumo, mesmo com o rei derrotado. Então, resumindo, o que esse capítulo nos deixa é
Uma derrota militar esmagadora, o fim da linha para Saul e seus filhos no poder. A brutalidade da guerra antida, a humilhação imposta pelos vencedores. Mas também esse ato incrível de lealdade e coragem que resgata uma certa honra no final. Sim, o fim de Saul é complexo. Ele falhou em muitos aspectos como rei. Teve a rejeição divina, morreu em derrota e por suicídio, mas ainda assim inspirou essa lealdade em Jabes Gileade. Isso diz muito. Pois é. Fica então uma questão para a gente pensar. Considerando todo esse final, a derrota, o suicídio, a profanação e, por outro lado, esse resgate e essa honra final dada por Jabes Gileade. Que imagem, que legado complexo esse final de capítulo constrói para Saul na história de Israel.